Vocês sabiam que existe um livro que descreve sobre a prática homeopática em alergologia? Aliás, esse é o título do livro. Em alergologia, homeopatia em alergologia? Sim. Então, a homeopatia, que é uma terapêutica criada, descoberta, fundada por Hahnemann, Samuel Hahnemann, em 1796, ela, desde aquela época, descreve, através dos livros, de Hahnemann escreveu através dos livros, deixou esse legado, através das suas publicações, as manifestações clínicas, ou seja, o que as pessoas apresentavam naquela época que ele conseguia descrever e que hoje, olhando para esse tipo de descrição, nós conseguimos observar sintomas que percebemos hoje, caracterizamos com determinadas doenças. E, na verdade, naquela época ele não tinha muitos diagnósticos, não existia ainda a identificação, não existia a identificação ainda de determinados micro-organismos, a percepção de que existiam bactérias, fungos, vírus, agentes externos. Então, o que ele observava era a presença de sintomas. Como é que essa pessoa manifesta a sua doença, o seu desequilíbrio? E, ao fazer uso do medicamento homeopático, o uso que eles faziam, experimentação em indivíduos sãos, saudáveis, como é que eles manifestavam os sintomas dos medicamentos? O que eles descreviam? Enfim, eu trago para vocês esse livro falando sobre a alergologia, aqui especificamente sobre a alergologia, que é uma outra especialidade minha, que eu desenvolvo junto com a homeopatia. E dentro da alergologia, a homeopatia pode contribuir muito para sintomas, manifestações clínicas, assim como em diversas outras especialidades, como dermatologia, neurologia, endocrinologia, cardiologia. A homeopatia tem sido utilizada dentro dessas especialidades como primeiro medicamento, como associação com outras terapêuticas, com a terapêutica tradicional. Enfim, ela pode ser utilizada de diversas formas. Cada indivíduo precisa ser avaliado individualmente. Repetindo, é um pleonasmo, mas repetindo, cada indivíduo precisa ser avaliado individualmente, concorda? E aí, por exemplo, no capítulo 7, os eczemas e a dermatite atópica. Aqui existem diversos medicamentos. Esses medicamentos que ele descreve são utilizados para sintomas e sinais clínicos. O que significa isso? Aquilo que a pessoa descreve, que são os sintomas, e os sinais é aquilo que conseguimos visualizar, conseguimos perceber através da pele, por exemplo, ou de algum movimento, de algum dado que conseguimos perceber. Tá bom? Para não ficar muito complexo. Então, por exemplo, herpes melífica, inflamação erisipelatosa, rosa e reluzente. Parece de repente, tem edema, coceira que melhora com o frio e agrava com o calor. E Custox, que é o toxoteno. Vesículas ardentes e muito pruriginosas. A gente lembra do quê? Do herpes zoster, por exemplo. E aí, esses medicamentos, eu dando alguns exemplos de medicamentos, eu vou procurar agora na internet quais os medicamentos eu posso utilizar e eles vão funcionar. Não é bem assim. A gente precisa, dentro da consulta e avaliação médica, como eu já descrevi em outros vídeos, uma avaliação desse indivíduo. Qual é a história dessa pessoa que está relatando esses sintomas? Como isso começou? Quando que começou? Quais são as tendências reacionais familiares? O que acontece de doenças dentro dessa família? Como é que é a genética? Qual é a idade, a faixa etária desse indivíduo, dessa pessoa? O que mais? Vocês lembram dos outros vídeos que eu vim falando? A biotipologia, seus formatos do corpo. Isso nos ajuda a trazer sinais de modos reacionais desse indivíduo, tipo de resposta imunológica. Pistas, não são marcas registradas, mas são pistas que ajudam o médico a ter essa observação mais ampla sobre aquele indivíduo, sobre o que está acontecendo. Não é somente uma doença, não é somente a pele que está sendo acometida, é um indivíduo que está apresentando essa manifestação, vocês concordam?
É a pessoa que está manifestando aquilo na pele. Se eu bloquear aquele processo, vai desaparecer. Passar alguma pomada, enfim, às vezes é necessário precisar de uma pomada para aquilo ali está tão gravemente ferido, aberto, é uma dor tão intensa, eu preciso tomar as medidas necessárias. E de forma concomitante, ou às vezes em período lugar, dependendo da situação, o medicamento homeopático tratando desse sistema para que ele possa se autorregular. Ou seja, ele mesmo criar mecanismos para que ele possa agir naquela lesão, agir naquela forma de manifestação e evitar um novo aparecimento, por exemplo. Então, o medicamento homeopático vai atuar, não somente você vai ter a observação de que aquela lesão está desaparecendo, mas como ele vai atuar na forma reacional. Por que esse indivíduo precisou manifestar desse jeito? Por que ele faz esse tipo de lesão em duas pessoas que estiverem no mesmo ambiente, a mesma contaminação de um vírus, por exemplo, o mesmo contato com um vírus, determinados vírus, duas pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, irmãos, por exemplo, genes, vão ter manifestações diferentes. Por que eles se manifestam sintomas diferentes? Então, eu queria mostrar um pouco para vocês sobre a terapêutica homeopática em associação com a alergologia, dermatite atópica, urticária, asma, rinite, enfim, reações à picada de inseto, essas diversas imunidades, auxílio no sistema imunológico, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Deixem suas dúvidas, seus comentários e suas sugestões. Fiquem à vontade para perguntar. Um abraço para vocês e até o próximo.